Mulheres que se defendem das mães. Essa é uma expressão muito forte usada por Jung e que eu imagino que pode ter causado um impacto aí profundo no seu coração. Talvez você fale, não, eu vim assistir essa aula, mas porque eu vi lá relacionamentos infelizes e fiquei curiosa, ou porque falou, ah não, doenças do feminino e eu também queria saber sobre o que era, mas eu não acho que eu me defenda da minha mãe. Mas tem um outro grupo de mulheres que quando leu mulheres que se defendem das mães, mulheres que precisam se defender das mães, sentiram assim como se seu segredo mais profundo tivesse sido revelado. Ah, existe isso? Mais alguém sente isso além de mim? Jung foi muito certeiro, né, quando estabeleceu esse termo, mulheres que se defendem das mães, e esse assunto fala de um aspecto muito, muito profundo do feminino, que causa questões assim de sofrimento em relacionamento, na maternidade, até na vida profissional, na limitação da prosperidade que uma mulher vivencia e que ela nem imagina de onde vem. É sobre isso que a gente vai conversar aqui, tá? Eu gravei essa aula especial de presente para vocês, já que a gente está em mais um lançamento de uma turma de A Tecelã e o Feminino Ferido, que é um curso onde a gente aborda essas questões profundas em busca da cura, né, desse feminino tão profundamente ferido. Então, eu espero que você aproveite, quero te convidar para ficar comigo até o final. Te garanto que assistindo essa aula você vai encontrar um alívio profundo, respostas assim para várias coisas que aconteceram na sua vida que você nunca conseguiu conectar. E também estratégias de, bom, agora que eu entendi, o que eu faço com isso? Tudo isso eu vou te entregar aqui de presente nessa aula, tá? Vamos começar do começo. Tudo que a gente vai falar aqui está na teoria de Jung. E esse começo que eu queria te convidar a olhar é, onde será que começa o feminino? Onde começa o feminino na sua psique? Segundo Jung, a matriz dessa referência do que é feminino dentro do nosso psiquismo é o arquétipo materno. O que ele chama de arquétipo materno? Jung diz assim, que é nesse arquétipo que reside a mágica autoridade do feminino. Bonito, né? É um mundaréu de coisa. Tudo aquilo que você associa ao feminino, à vida, a relacionamento, a amor, a prosperidade, a fonte, a profundidade, tudo isso está relacionado com esse arquétipo materno, tá? Jung vai dizer que dessa matriz vem todas as informações de como nós vivemos a transformação, a sabedoria e a elevação espiritual. Também vai dizer que nesse arquétipo repousa o cuidar, o que sustenta, tudo aquilo que sustenta a vida propriamente dita, os relacionamentos, uma postura, por exemplo, o que proporciona as condições de crescimento em todas as áreas, de fertilidade e de alimento. Tudo isso são questões do feminino, da alma, do profundo e repousam sobre o arquétipo materno. Neste lugar também está o lugar da transformação, do renascimento, o secreto, o oculto, o obscuro, o abismal, o mundo devorador, o mundo sedutor, o venenoso, o apavorante e o fatal. Todas essas são palavras de Jung e tudo isso está nesse lugar do arquétipo materno, matriz do feminino dentro da sua alma. Dessa fonte, nós nos relacionamos, a partir dessa fonte do arquétipo materno, nós nos relacionamos com uma informação, com uma imagem interna de uma mãe amorosa ou de uma mãe terrível. Ou seja, desse começo que nasce na sua mãe pessoal, mas que vai somando informações arquetípicas do seu entorno, da cultura, dos mitos, de tudo que está relacionado a esse universo do feminino, vai se formar algo que Jung chama de complexo materno, tá? Como essa matriz, o arquétipo materno, ele é o construto tanto da nossa
de toda a nossa base emocional, quanto de toda a nossa base espiritual, a partir da sua experiência pessoal com esse arquétipo materno, que começa no relacionamento com a sua mãe, você vai se identificar e se direcionar para duas linhas, tá? Nas suas escolhas de como se posicionar como mulher, nas suas escolhas de como buscar espiritualmente, nas suas escolhas de qual que é a sua visão de mundo a respeito de vários assuntos. Eu vou usar duas referências que Jung usa, situadas na cultura judaico-cristã. Então Jung vai dizer, a partir dessa matriz primeira, que é o arquétipo materno, uma mulher vai se encaminhar em direção a Maria ou vai se encaminhar em direção a Lilith. Quando ele fala desse mesmo construto, em outras teorias, por exemplo, na Índia, ele vai falar da deusa Kali, que vai somar esse aspecto da morte e da vida num mesmo símbolo. Na cultura judaico-cristã, eles estão separados, tá? Então, a ideia não é a gente falar dessas fontes aqui e também não desses representantes espirituais, mas para você entender como é profundo esse lugar onde nasce o feminino em nós e que tudo isso começa desse primeiro relacionamento com essa figura materna, né? E como é que você vai formando o que é o feminino e o seu próprio feminino e a maneira como você se relaciona com vínculos, com relacionamento, com amor, com sexualidade, com maternidade, com prosperidade, com espiritualidade. Tudo começa daí, tá? Jung também vai dizer o seguinte, que a partir da experiência com a mãe pessoal é que vai acontecer a condensação desse arquétipo materno, formando então um complexo materno que pode ser positivo ou negativo. Nessa aula a gente vai falar desses efeitos, né, dilacerantes, devastadores na vida de uma mulher, de um complexo materno negativo, tá? A partir das experiências que a criança vai ter com essa mãe pessoal, ela vai começar a se identificar. Então, a partir do relacionamento que ela tem com a mãe, quando ela assiste um desenho, ela vai se identificar mais com a, por exemplo, fadinha amorosa que beija a florzinha, ou mais com a bruxa má que tem poderes de punir quem faz coisa diferente do que ela quer. E assim ela vai construindo esse complexo materno dentro dela e a base do seu feminino e de como ela vai construir tudo, a mulher que ela é, a imagem dela, a maternidade, os relacionamentos, como eu já falei aqui. Jung diz o seguinte, é inegável que tal desenvolvimento possa ser atribuído às influências perturbadoras da mãe. Então ele vai dizer que a soma de quem é a mãe, das experiências com a mãe, com o feminino da mãe e com as identificações arquetípicas é que vai formar esse complexo materno. Então veja, uma criança não distingue a mãe do feminino da mãe, da mulher que a mãe não distingue nada disso, mas capta inconscientemente essas informações e a partir daí vai moldando o seu próprio feminino, tá? A soma então de todo esse conteúdo vai determinar, a partir de um complexo materno positivo ou negativo, alguns perfis, tá? Ou seja, uma mulher começa a se identificar então e construir a mulher que ela é. E essa mulher vai tomar forma geralmente de um arquétipo. Então, são várias variáveis aqui, não necessariamente uma mulher é um apenas, tá? Às vezes ela tem um pouquinho de uma, um pouquinho de outro, etc. Então a ideia aqui não é você me ouvir e falar, ai, o que será que eu sou? Qual será que é o arquétipo que eu tô mais identificado? A ideia não é essa, mas é só você ir compreendendo que tudo que resulta, né, dessa primeira experiência com esse complexo materno negativo. Então, Jung vai dizer que a partir daí a gente vai ter alguns tipos. O primeiro, a hipertrofia do instinto materno. O que quer dizer esse termo hipertrofia? O aumento, né? A exacerbação do instinto materno, que vai fazer com que uma mulher, a partir de um complexo materno negativo, né, ou seja, de um relacionamento difícil com a própria mãe,
de ter uma mãe que aprisiona ela dentro de algo que faz com que ela sofra, ela pode desenvolver uma hipertrofia, um aumento do instinto materno. E aí olha o que Jung vai dizer, para essas mulheres os homens são secundários. O que ela quer é possuir os filhos. Então ela enxerga nos homens, é claro que isso é de maneira inconsciente, ela enxerga nos homens um meio para conseguir continuar esse histórico materno difícil. Então ela teve uma relação difícil com a mãe, não tem consciência disso e começa a buscar dar continuidade para isso a partir da maternidade, tá? Então ela vai enxergar esses homens como secundários e vai buscar neles um meio para poder, primeiro, carregar dentro de si o filho e depois possuir, né? O Jung vai dizer o seguinte, que essa mulher vai buscar carregá-los no ventre e depois vai se apegar a eles como se sem eles ela não tivesse razão para viver. A gente tem exemplos assim bem clássicos, né? Dessa super mãe, mas também a gente tem hoje, né, exemplos que as mulheres não identificam muito. Eu já tratei muito isso em consultório, por exemplo, mulheres que estão vivendo uma profunda crise no casamento, cogitam até a separação, mas ao mesmo tempo estão fazendo inseminação artificial, estão num relacionamento super difícil, o casamento está à beira da separação, mas ela tá tentando manter a relação no momento que ela sabe que ela tá ovulando, porque ela quer desesperadamente a fecundação. Depois esse homem, se vai ficar ou não interessa muito para ela. Então é um exemplo disso que Jung tá falando, tá? Um outro exemplo disso seria a atrofia desse instinto materno, que é o quê? A mulher fala, eu não quero ser mãe, por que eu tenho que ser mãe? Não, eu nunca senti essa vontade de ser mãe, não quero a maternidade, não quero família, não quero nada disso, isso não me atrai. Isso é o efeito mais clássico, segundo Jung, desse complexo materno negativo. Esses são exemplos que eu tô te dando aqui, mas que não é esse o assunto da nossa aula, tá? É só para você ver algumas variáveis. Outra, o arquétipo da amante, que Jung vai chamar de a exacerbação do eros, ou seja, são mulheres que têm o objeto de desejo masculino como uma busca de roubar, ou seja, na verdade Jung vai dizer, são mulheres que seu desejo mais profundo é destruir os casamentos. Então são mulheres que geralmente se relacionam com homens comprometidos. Óbvio que ninguém identifica isso, não sabe de onde vem, não se percebe nesse ciclo vicioso, mas que Jung vai dizer, isso nasce do complexo materno negativo, tá? Outro exemplo, a donzela, que Jung vai chamar de a identificação com a mãe. São mulheres que têm uma identidade eclipsada pela mãe. Então é a mulher que é a eterna filha e que se contenta em depender da mãe, tá? Veja, todos esses temas aqui não são o assunto da nossa aula. A gente vai falar aqui de um tema que muito pouca gente fala, que é esse lugar bem mais profundo, que é essa mulher que precisa se defender da mãe, tá? Então não é nenhum desses daqui que a gente falou. Mas eu só quis trazer algumas variáveis aqui para você entender mais ou menos como é que funciona e como é que é a relação desse complexo materno. Então, o meu feminino começa nesse relacionamento com a minha mãe e aí começa a moldar a maneira como eu vou me construir como mulher e vai moldar a maneira como eu vou me relacionar afetivamente com os meus filhos, com a vida, com a prosperidade, tá? Com a minha própria saúde, com o meu corpo, com a minha sexualidade, tudo a partir desse complexo. Então, veja que esse complexo, para você entender melhor o que é como se fosse uma condensação de um monte de energia psíquica. E toda essa energia psíquica, o que é energia psíquica? Sua energia para viver, para aquilo que te dá vontade de viver, aquilo que é a libido, tá? Aquilo que faz você ir em direção a algo. Imagina que toda essa energia para ir em direção a algo está comprometida, condensada nesse complexo, tá? E a partir dessa condensação, uma mulher fica como se fosse aprisionada num ciclo de repetição sem fim. Começa a amante, que não percebe, um dia ela olha para trás e fala, eu só me envolvi com homens comprometidos.
Ou uma outra mulher vai olhar e vai falar: "Ah, eu fugi da maternidade uma vida inteira achando que simplesmente era uma questão de opinião. Nunca imaginei que isso pudesse ser um aprisionamento dentro de um padrão, né? Um padrão arquetípico por causa de toda a minha energia estar comprometida ali sem eu saber, tá?" Esse processo cíclico, você deve saber bem disso, ele gera em nós, quando você de repente olha para trás e fala: tem um padrão nos meus relacionamentos. Ou eu tô cansada de tentar um algo e não conseguir. Isso gera um profundo desgaste, né? E gera um sentimento assim de que acho que eu tô ficando sem força. Por quê? Que força é essa que a gente tá falando? Energia psíquica, libido, tá? Força vital para ir em direção a algo. Jung vai chamar esse ciclo repetitivo de uma mulher ficar presa ali de uma possessão arquetípica. Uma mulher está possuída, aquilo é mais forte que ela não percebe, tá? Dentro desse curso, a Tecelã e o Feminino Ferido, o que a gente faz? Que é o que você vai começar a viver a partir de agora nessa aula. A gente começa a utilizar técnicas de trabalho com o inconsciente para recolher essa energia que está impregnada ali, que está comprometida ali. Como é que a gente faz isso, Dani? Através do entendimento. De repente você olha e fala, por exemplo, nossa, você lê mulheres que se defendem das mães. Aí você pensa, isso é inconsciente, né? Esse é meu segredo mais profundo. Eu nunca soube que alguma outra mulher também se sentia nesse lugar de ter que se defender da mãe. No momento que você identifica isso, uma porção sua volta para você. É como se essa energia psíquica se tornasse disponível para você fazer outra coisa. É isso que a gente trabalha na Tecelã. Recolhe essa energia que está presa num padrão e te fazendo ficar naquele ciclo repetitivo. E usando o arquétipo da Tecelã, né? Ou seja, esse modo de operação psíquica, recolhe essa energia, faz um fio novo para que você possa com isso tecer uma nova identidade, ou seja, ser um algo diferente, tá? Jung vai dizer que essa mulher, né, que se defende contra a mãe, se defende contra a mãe mesmo, né? Se defende da mãe. Ele vai dizer que o lema dessa mulher é qualquer coisa menos ser como a mãe. Isso é um lugar de profundo sofrimento. Por quê? Porque culturalmente uma mulher pode sentir isso com relação à mãe. Então isso é um segredo muito profundo, né? E essa mulher se sente, ela fala, deve ter alguma coisa errada comigo. Porque ela gostaria muito que fosse diferente, né? Mas não entende por que funciona assim. Então ele vai dizer que enquanto nos outros casos a energia está investida em algo, neste caso toda a energia psíquica de uma mulher está investida em se defender. Da mãe só? Não. Essa é a grande questão. De tudo que representa o feminino. Essa mulher se defende do próprio feminino, essa mulher se defende da intimidade, essa mulher se defende da entrega, essa mulher se defende do vínculo, mas ela não sabe. Por quê? Porque ela se defende de um complexo materno negativo, base de todo o seu feminino, tá? Jung vai dizer, tal filha sabe tudo o que não quer, mas em geral não tem clareza do que imagina ser o seu próprio destino. Então é quase como uma mulher em fuga constante. Jung também vai dizer, seus instintos se concentram na mãe sob a forma de defesa, não se prestando, pois, à construção de sua própria vida. Veja, todas essas palavras aqui que eu tô te falando são palavras exatas de Jung, tá? Ele diz, se ela se casa, é apenas para se livrar da mãe. Sua sexualidade não funciona. Os filhos, no profundo, não são bem-vindos. Os deveres maternos lhe parecem insuportáveis. As exigências da vida conjugal são recebidas com irritação e impaciência. Veja, a gente está falando de coisas que Jung falou em 1920, vai. Então é óbvio que
é um outro linguajar, você pode olhar e falar, não, pera, não é também tudo assim, mas em algum nível isso faz sentido para você. Por exemplo, as mulheres que se irritam com a procura sexual de seus maridos, de seus parceiros, estão se defendendo desse complexo materno negativo. As mulheres que olham para a maternidade e falam, eu não dou conta, eu não dou conta. Às vezes isso é muito inconsciente, ela simplesmente põe na creche ou simplesmente delega esse cuidado para alguém. Elas não percebem, mas elas no fundo se defendem desse universo do feminino. Mas por que elas não contam isso para elas? Porque elas não sabem de onde isso vem. Então elas ficam tentando vencer aquilo sozinhas, como se estivesse patinando. E aí no inconsciente esse vínculo vai se tornando cada vez mais profundo, cada vez mais marcado, cada vez mais viciado. E ela não sabe de onde vem. Por isso o título da nossa aula, mulheres que precisam se defender da mãe e que vivem relacionamentos infelizes e doenças do feminino, tá? Essas mulheres também, para se defender desse vínculo profundo interno com esse padrão de relacionamento, que na verdade inconscientemente ela se defende da forma de vinculação da mãe para com ela, mas ela não sabe, ela faz o quê? Na tentativa desesperada de cortar esse vínculo dentro dela, ela rompe com os vínculos aqui fora. Então, na tentativa de romper vínculos internos, ela rompe vínculos externos. O que ela está tentando evitar? Proximidade. Por quê? Porque neste profundo vínculo, que para ela é inconsciente, com a mãe e com o modelo de vinculação da mãe, ela se sente ou vampirizada ou completamente desnutrida, tá? Então essa mulher vai evitar manifestações de afeto, manifestações de toque, muita intimidade, muita proximidade, muita novidade na vida sexual. São mulheres que quando se casam, mantém aquilo sempre daquele mesmo jeito, sem mudar muito, porque ela teme, né? Ela precisa estar em estado de defesa contínua. Então ela vive na defensiva, vive em estado de alerta, vive irritadiça, impaciente, percebe no seu corpo, no seu quadril ou nas suas costas um excesso de tensão muscular e ao mesmo tempo sente muita culpa porque evita o relacionamento com a mãe, evita o contato físico. São mulheres que, quando vivem na terapia um lugar um pouquinho mais seguro, elas admitem, eu gosto da minha mãe, mas se eu pudesse não ter que, aí cada uma completa do seu jeito, sabe? Não ter que falar com ela todo dia, não ter que ir na casa dela, não ter que fazer o que ela pede, não ter que ouvir as reclamações dela, enfim, cada uma é de acordo com o seu histórico, tá? Essa resistência contra a mãe, essa aqui também são palavras exatas de Jung. Essa resistência contra a mãe, enquanto úteros, manifesta-se através de distúrbios da menstruação, dificuldades de engravidar, horrores durante a menstruação, partos prematuros, vômitos, hemorragias. Jung também vai dizer, essas mulheres tendem a evitar qualquer coisa relacionada a formar uma família e até mesmo lutar contra esses valores. São essas mulheres ativistas, militantes, dizendo por que a mulher tem que ser mãe, por que a mulher tem que casar. Às vezes mulheres que são a favor do aborto, fazem campanhas, tudo isso nasce desse complexo materno negativo, tá? E Jung também vai dizer que isso se mostra mulheres que rejeitam qualquer tipo de tradição, de qualquer ordem, tá? Outra coisa que ele vai dizer, contextualiza, é uma coisa bem de época, mas eu achei que enriquece o seu entendimento trazer essa informação. Ele diz que essas mulheres podem se sentir inclusive afetadas num desajeitamento com coisas delicadas. Por exemplo, louças, por exemplo, afazeres manuais, tudo aquilo que se refere ao feminino, tá? E ele vai dizer, outro traço dessas mulheres é um mau gosto ao se vestir. Por quê?
rompe com esse lugar do feminino, da busca do equilíbrio, da busca da harmonia. Tudo isso são valores do feminino, tá? Jung vai dizer também, essa mulher geralmente foge para o seu desenvolvimento intelectual exacerbado, na busca de, através do desenvolvimento do poder da crítica, cortar o vínculo e destituir o poder materno. Este complexo materno pode ter como mote tanto uma mãe devoradora quanto uma mãe seca. Quem é a mãe devoradora, Dani? É a mãe que se alimenta do vínculo com o filho. Então, geralmente, é uma mãe que não teve nutrição da própria mãe e aí, quando tem um filho, coloca esse filho na posição, essa filha aqui, né, no nosso caso, na posição de você tem que cuidar de mim, você tem que me nutrir. Por que você não me ligou? Por que você não me atendeu? Aonde você vai? E aprisiona a filha naquele lugar. Então são mães devoradoras, tá? Nenhum relacionamento nunca tá bom, você tem que cuidar de mim, enfim. E o outro padrão desse mesmo tipo de mãe, que gera um complexo materno negativo, que vai produzir essas mulheres que se defendem das mães, é essa mãe que é seca, ou seja, é uma mãe que se nega a nutrir a filha. E qual que é o efeito na filha? A filha se sente culpada, defeituosa por querer mais amor, tá? Então aí também tem várias variáveis e às vezes a gente vai chegar numa mãe bem narcisista. Então são mães que propositalmente não nutrem a filha e fazem essa filha se sentir errada por querer ser um pouquinho mais amada. Seja como for, esse modelo de feminino e de relacionamento vai determinar um padrão de defesa dos vínculos, de defesa da vida, do amor e até mesmo da prosperidade. Aí eu te prometi, depois de tudo isso, né, um caminho de solução. Veja, você identificar tudo isso aqui vai promover o que em você? Primeiro, uma liberação de uma energia porque despessoaliza. Você olha e fala, nossa, então não sou só eu que vivi isso não é pessoal. Entenda, toda vez que a gente fala pessoal igual a culpa. Quando eu acho que sou eu que sou assim, qual que é o efeito que isso provoca em mim? Culpa. Quando eu entendo, nossa, isso é um padrão, e isso não nasce em mim, toda aquela condensação de culpa fala, alívio, e começa a liberar uma energia para que eu possa olhar para mim de uma outra maneira e me autorizar também a viver coisas diferentes. Então, qual é o caminho para se recuperar dos efeitos desse quadro, né? Primeiro, identificar que não é culpa sua. Isso vai gerar em você um alívio gigante. Número 2, esse alívio vai te autorizar a estabelecer um limite que te proteja no seu relacionamento com a sua mãe. Aqui não dá pra gente falar de todas as variáveis possíveis, né? Que pode se manifestar gerando em você uma necessidade de se defender. Mas para que tem que servir essa aula? Para você olhar e falar, eu tenho direito de estabelecer uma defesa, porque esse padrão de relacionamento me é danoso. Segunda questão, ao se defender, você também vai se autorizar a estabelecer um padrão sadio. Outra questão importantíssima, discernir que esse padrão é o padrão da sua mãe e do relacionamento de vocês, vai fazer com que você entenda que não é o seu padrão, porque até hoje você acha que isso é você. Entende? E não é você, é o que você se tornou em função de ser muito pequena dentro de uma realidade muito grande. E aí se moldou aquilo e foi tentando sobreviver, se defendendo da maneira que você podia. Inclusive contra instintos que são autodestrutivos, né? Porque você não sabe de onde vem e fala, vem de mim. Agora, a partir do momento que você fala, então isso aqui não sou eu, Dani. Não é você. Isso é o que você se tornou para se defender de um padrão que não é legal. Mas esse padrão não é seu, é dela.
você pode se defender e pode inclusive criar um padrão sadio para você, tá? Então, isso aqui vai fazer com que você discina isso e entenda que você está dentro disso, esse é o padrão do seu relacionamento com ela, mas não precisa ser o padrão de todos os seus outros relacionamentos e, sobretudo, não precisa ser o seu padrão. Lembra que Jung fala que o lema dessa mulher é qualquer coisa menos ser igual à minha mãe? É sobre isso que a gente está falando aqui, tá? E última coisa, que é o mais legal, entender tudo isso libera o seu relacionamento atual de um peso que não é dele, de uma raiva que não é dele. Então veja, muitas vezes uma mulher pode entrar num relacionamento, mas nunca se entregar a esse relacionamento. E como ela não entende que essas defesas, né, que ela carrega se estendem para a maneira como ela se vincula, se entrega, etc., ela sente raiva de toda a demanda do relacionamento ou sente raiva e culpa quando ela busca um pouco mais desse relacionamento e volta naquele ciclo que na verdade nasceu no seu relacionamento com a sua mãe. Então, entender tudo isso ajuda uma mulher a separar e falar: esse é o padrão do meu relacionamento com ela, mas não precisa ser do meu casamento. Talvez eu esteja enxergando o meu casamento com um olhar arquetípico viciado e talvez o meu relacionamento não seja isso, tá? A cura de todo esse processo que a gente está conversando, né, que é um mundaréu de energia estabelecido em algum lugar e que precisa ser solto. A cura disso se dá como? Através desses entendimentos. Imagina, por exemplo, você está assistindo essa aula, tá vendo um mundaréu de coisa, cada pessoa tá pegando num lugar e quando pega, a sua atenção ao que eu tô falando se restringe um pouco e você dá uma devagada, porque tá trabalhando lá no seu inconsciente. Daqui a pouco você volta, ou seja, você vai ter um X de aproveitamento dessa aula e vai ter um entendimento que vai te devolver um pouco de energia, que vai te ajudar a construir uma outra identidade. Então funciona assim: mergulha o entendimento, libera uma porção de energia, que a tecelã recolhe essa energia, faz um fio novo e aí escolhe tecer uma nova identidade, tá? Essa energia psíquica então é liberada e é direcionada para outra coisa. Então é isso que é ser uma tecelã. É isso que eu estou te convidando aqui com essa aula. Que tal você decidir se tornar uma tecelã? Uma mulher que conscientemente se responsabiliza pela própria vida interna, entende esse padrão, fala: realmente eu tô presa num monte de padrão fazendo terapia, mas não consigo sair desse padrão, eu já fiz um monte de curso, não consigo sair disso. Por quê? Porque não conhece esse processo de recolhimento, né, dessa energia psíquica fixada ali, tá? Então, isso é ser uma tecelã. Recolhe esses fios de energia psíquica, enrola e se prepara para tecer uma nova identidade. É assim que uma pessoa vive a individuação. Não tem como você viver uma individuação sem tirar a energia que está comprometida, por exemplo, em ser aprovada, em agradar, em provar que você não é aquilo que inconscientemente você pensa que é. Como é que eu consigo me individuar, ou seja, me separar dessa condensação de energia? Quando eu pego a minha energia que está comprometida ali e consigo usá-la para outra coisa, tá? O que eu queria que você imaginasse? Você viveu um pouquinho essa aula aqui, que é um presente para você, é uma amostra grátis do que experimenta uma tecelã. Pega um pouquinho daquela energia e vai direcionar para fazer uma outra coisa. No curso A Tecelã e o Feminino Ferido, existem mais de 80 aulas como essa. Imagina, como eu disse, você aproveitou um pouquinho dessa aula porque mexeu num ponto, mas eu falei mundaréu de outras coisas. Se você assistir essa aula de novo, você vai prestar atenção em algo que você não tinha prestado atenção antes e vai ter a oportunidade de recolher mais uma porção da sua energia que está comprometida com algo inconsciente que você não sabe. É por isso que nesse curso, A Tecelã e o Feminino Ferido, eu resolvi estender o acesso a esse curso há 5 anos, para a pessoa poder fazer essas mais de 80 aulas, quantas vezes ela achar necessário, para ir recolhendo essa energia, recolhendo e tendo de onde
ter recurso para construir uma identidade de acordo com aquilo que ela escolhe, tá? O que eu queria que você pensasse? Bom, agora eu entendi. Agora eu já sei qual é o caminho por onde acontece a cura. Será que você vai decidir mergulhar neste caminho? É isso que eu queria convidar você a fazer agora. Tomar uma decisão. Será que algum dia eu vou decidir ser uma tecelã? Te convido a tomar essa decisão agora e clicar nesse botão aqui embaixo e dizer: eu quero ser uma tecelã. É a partir de agora, hoje, nesse momento da minha vida, que eu tô tendo essa oportunidade de assistir essa aula e de entender tudo isso, que eu vou assumir responsabilidade por tecer a identidade que eu quero ter a partir dos meus próprios valores, a partir das minhas próprias escolhas, e escolher tecer relacionamentos com fios de vida, né? Com fios de vinculação, construir relacionamento sadio. Vamos? Tô te esperando. Clica aqui e vem ser uma tecelã.